Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag, aqui você tem vídeo todos os dias, 8 horas da noite. E bom, já deixa seu like aí, né? Antes que você esqueça, antes que você fale, esse vídeo é muito chato, sai do vídeo e aí você esquece de dar um like. Já dá um like antes do vídeo começar, porque aí é garantido, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre o pós-desencarne do meu pai. Eu vou contar a história, né? Não vou contar a história do desencarne, porque isso eu posso até fazer em outro vídeo, né? Mas vou rapidamente retomar o que ocorreu, né? Quando meu pai foi desencarnar, eu não fui avisado pelos espíritos. Inclusive eu fiquei muito bravo por causa disso. Eu nunca fico bravo com os espíritos, né? Porque eles sabem de tudo e sempre me cuidam bem de mim. Mas eu fiquei bravo dessa vez porque eles não me avisaram. Então na minha cabeça estava tudo certo. Inclusive o dia que eu fui lá no hospital, a noite que ele desencarnou, eu cheguei lá no hospital, né? E vi o Dr. Bezerra estava do lado. Aí ele falou assim para mim: não, fique tranquilo, eu tô aqui, eu não vou sair daqui, pode ficar sossegado. Eu falei, tá bom, fui embora. Então na minha cabeça ele ia ser curado, mas eu estava sossegado dele é que ele ia desligar, entendeu? Só que é óbvio, vocês que seguem no canal sabem que eu não tenho essas coisas, eu não fico abalado com esse tipo de situação, nem com a minha morte, nem com a morte do meu pai, que era o encarnado, o segundo encarnado, vai depois da minha esposa, o encarnado começa a conversar, vai meu pai. Então eu não tenho essas coisas, eu vejo a vida na realidade. As pessoas na verdade veem a vida assim, né? Nascimento e morte. Eu vejo a vida muito maior, tanto para frente como para trás, né? O futuro e o passado. Então nós viemos de várias existências e vamos ter várias. Então é dessa forma que eu vejo o mundo espiritual. Até porque eu converso mais com espíritos do que com pessoas. Então para mim, assim, vamos dizer assim, durante o meu dia, né? Eu não acho nada demais morrer. Então eu nem tenho essa preocupação. E quem me segue aqui sabe que, por exemplo, eu já me comprometi com a minha família que quando eu morrer eu vou ser enterrado como indigente, né? Na verdade, da forma mais barata possível, porque eu não quero gastar dinheiro com isso. Prefiro que pegue a grana e gaste fazendo caridade, ajudando um orfanato, alguma coisa assim, do que gastar dinheiro com esse tipo de coisa para mim, tá? Porque eu realmente não tenho nada preso em relação à morte, ao corpo biológico, corpo físico, né? A relação à morte dos meus entes queridos, eu não tenho nada disso. Então, claro, não dá para dizer que você não vai ficar triste. Sim, você fica triste, mas eu não ligo, vamos dizer, que meu pai tenha desencarnado. Eu fiquei um pouco bravo, eu falei para os espíritos assim, pô, mas seria desencarnar? Por que vocês não me avisaram pelo menos uns 2 meses antes, para que eu pudesse pelo menos me despedir e tal, né? Ficar um tempo. Eles falaram, mas a gente avisou. Aí eu lembrei que na realidade, um mês antes, eles fizeram ir lá ficar uns dias com meu pai, né? Meu pai veio aqui e tudo. Então, na verdade, ele falou, aquela que foi a despedida, eu providenciei isso para você, mas eu não podia falar para você, porque se eu falasse, imagina só, você ia ficar pensando, pô, é a última vez que eu vou conversar com ele, é a última vez que não sei o quê. Então não se fala essas coisas. Então tá bom, né? Eu entendi, tem razão mesmo. Então tudo bem, vamos voltar agora no ponto de após a morte do meu pai, depois do que aconteceu. Então no dia que eu estava lá, né? Eu tive muitos problemas com os médicos, tudo. Depois eu conto em outro vídeo. Em outra existência não, né? Eu conto nessa existência mesmo em um próximo vídeo. Eu quebrei o pau com os médicos. Os caras fizeram um monte de besteira, tudo, mas eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Inclusive o dia que eu estava voltando, né? Apareceu um espírito de grande nível hierárquico. Eu até achei estranho, né? Ele me falar isso, que eu não vou falar quem é, óbvio. E ele falou assim, olha, sua missão está concluída aqui. Você já fez o que você tinha que fazer, pode ir embora para tua casa. Eu falei, beleza. Meu pai vai ficar bom, já providenciei tudo, já tinha marcado a cirurgia, tudo. Já falei, vou tranquilo embora. Né? Eu tinha comprado o voo com antecedência, assim, antecedência de 10, 15 dias. Né? E aí, era bem no dia que aconteceu o fato. Então, a hora que eu estava pegando o voo, meu pai estava iniciando assim, ou então meio que desencarnando, né? E nesse momento eu vi uns espíritos levando um corpo, mas eu pensei, eita, deve ser coisa da minha cabeça, porque eu já estava sem dormir faz uns dias, já tinha ido viajar, tinha que ficar no hospital, quebrando o pau com enfermeira, quebrando o pau com médico, nossa, foi um rolo do caramba, que eu vou contar no próximo vídeo. Então, eu tava naquela coisa, então na minha cabeça tava, bom, eu acho que isso aí é viagem, né? Se o Dr. Bezerra tava lá,
deu tudo certo. Os espíritos mandaram fazer trocentas coisas, porque os espíritos mandavam fazer trocentas coisas, né? Com prova, tudo. Então, o espírito apareceu para mim e disse que tinha acabado a minha prova daquela situação. E que tinha acabado a expiação do meu pai. Isso que eles tinham falado, que tinha acabado a expiação do meu pai. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa, tudo, e aí aconteceu que ele desencarnou, né? Eu fiquei meio bravo, né? Falei pros espíritos, que mancada, porque vocês não me falaram. Primeira vez que eu, entre aspas, me revolto contra os espíritos. Mas não me revoltei, né? Foi uma coisa rápida, porque logo eles me explicaram e eu vi que tinha sentido. Mas eu falei, que absurdo, por que vocês me falaram isso e tal? Mas eu compreendi também, porque primeiro a gente sabe que, na verdade, nada acontece sem que Deus queira. Então, obviamente, que se não fosse para desencarnar, não seria. Até porque eu e as outras pessoas fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Então, tinha que desencarnar, não teve jeito. Aí, tudo bem. Eu me conformei com isso, porque percebi que também não ia adiantar nada, né? Porque essa é uma coisa interessante que as pessoas devem pensar. Tem muita gente, eu falo isso pra minha mãe também. Não adianta ficar, ai meu Deus, por que tal pessoa morreu? Ai, por que meu marido morreu? Por que meu filho morreu? Sabe o que vai acontecer? Nada. Eu nunca vi Deus voltar atrás e falar, esse aqui morreu sem querer, caramba, devolve ele lá. Não acontece isso. Então morreu. Não adianta ficar pensando por quê, eu poderia ter feito diferente, não sei o que, acabou. Não tem como voltar, não volta atrás. Então é bola para frente, a vida continua. Em ambos os lados, tanto de lá como de cá, né? Então isso serviu de um aprendizado para mim. Eu vou explicar por quê, né? Eu já tinha na minha família vários parentes meus que morreram e que eu tinha continuado uma comunicação pós-morte, mas não era uma comunicação logo depois. Por exemplo, depois que eles desencarnavam, eu também não tenho mais essas curiosidades, porque eu estou acostumado que eu já nem ligo tanto, né? Eu não ficava indo atrás para saber as coisas, não ficava isso, mas eles acabavam aparecendo depois de um período para mandar uma carta, né? Ou para ter uma conversa sobre alguma coisa específica. Então eu já tinha acompanhado, mas nesse caso meu pai foi a primeira vez. Então, aí o que aconteceu? Eu conversei com os espíritos falaram, olha, seu pai já foi desligado e está no hospital que a gente trabalha, né? Tem um hospital que eu trabalho, certo? E que estava nesse hospital. Falei, então tá, beleza. Aí agora eu vou contar da parte para frente, tá bom? Então o que aconteceu? Ele chegou no hospital, tomou um susto, apesar de que ele já tinha falado para mim, para mãe, que ele estava pronto para morrer e tudo. E tem uma observação interessante que eu esqueci de contar. A médica disse que ele viu os parentes antes de desencarnar. Um pouco antes, ele começou a ver, antes de ter o problema que ele teve, né, que ele desencarnou do coração e tudo. Mas é uma longa história também que eu vou contar. Mas antes disso, ele começou a ver os parentes, a falar que estava vendo as pessoas que já tinham morrido, a conversar com as pessoas. E eu percebi que essa é mais ou menos uma característica de muitos pacientes que desencarnam dessa forma. Eles começam a ver os espíritos, começam a bater papo, tudo, né? Então, a hora que ele vai sendo desligado, depois os espíritos foram me contando, que a hora que ele vai sendo desligado, ele vai vendo os parentes, tudo. Inclusive, tem pessoas que ficam muito doentes, a ponto de quase morrer. Não é o EQM, não é a experiência quase morte, mas é tipo, quanto mais doente a gente fica, mais perto do plano espiritual a gente fica. Então eles começam a ver espíritos, entendeu? Bom, aí tudo bem. Aí eles disseram que ele já estava lá. Passado um bom período, eles disseram que o seguinte para mim, olha, seu pai está lá, ele está em adaptação, estilo violetas na janela, né? Mais ou menos, ele está num quarto, a gente está atendendo ele. Meu amigo espiritual, que é um espírito mentor, né? Bem evoluído, ele consegue ficar lá e aqui ao mesmo tempo. Então ele falou que está cuidando de tudo e que explicou para ele e que ele ficou um pouco inconformado no começo, porque a questão é a alimentação lá pega muito, porque não tem alimentação lá. Então, quando as pessoas desencarnam, a alimentação tem, mas é coisa mais leve. Tem frutas, né? No caso, meu pai gosta muito de café, eles deixaram ele tomar café, deixaram assistir jogo. Então tem algumas coisas que a pessoa consegue dar continuidade, tem outras que não. Mas para quem está muito ligado nas coisas materiais, acaba sendo um baque, entende? Então, pessoal, olhem só, prestem atenção nisso. Não adianta ser só uma boa pessoa e ficar muito ligado na matéria. Ficar muito ligado em alimentação, ou muito
fissurado em esporte, ou no carro, ou nessas coisas que são provisórias, porque a hora que você vai para outro lado, essas coisas não existem lá. Então tem que já ir, né, se largando mão disso. Então no começo ele ficou adaptando muito tempo em adaptação, né? E segundo os espíritos isso é muito normal. A pessoa tem até alguns momentos, sabe, quem já mudou de casa sabe como é que é. Sabe quando você muda, por exemplo, eu quando mudei de São Paulo para Londrina, eu senti isso. Tem uma hora que você cai uma ficha que você pensa, nossa, eu mudei minha vida toda, né? Não sei se foi a melhor ou pior que eu fiz, tudo, mesmo que tenha sido bem melhor. Pelo menos comigo, com algumas pessoas, dá essa ficha, dá esse baque, e aí a pessoa fica um pouco inconformada. É isso que aconteceu com ele, como acontece com muitos. Então, ele sente falta, isso acontece, né? Normal. Apesar de estar num lugar onde a vibração já é muito melhor. Porque o que acontece lá no plano espiritual, no hospital espiritual, não só no hospital, né? Que esse hospital já é um lugar bom, mas também nas cidades espirituais, a vibração já é melhor. Então a pessoa não precisa estar fazendo nada para estar se sentindo melhor. Porque como aqui na Terra é uma mistura de energia e tem muito mal ainda, vocês podem lembrar, por exemplo, livros de André Luiz, quando ele estava chegando na Terra e já via aquela coisa preta, ele falava, nossa, cheguei num lugar muito ruim. Por isso que a gente aqui tem essa felicidade relativa, mas lá no plano espiritual, a felicidade já é uma coisa que está mais em todo lugar, porque a própria vibração do ambiente é boa. Então os espíritos que vêm de outro planeta também relatam que, isso até está escrito no Evangelho, que você em esses planetas muito evoluídos, você não precisa fazer nada para ficar feliz. Porque a vibração que está lá já é maravilhosa. Então você já se sente feliz mesmo que você não esteja fazendo nada. Entendeu? Então, é o que acontece lá. Mas se a pessoa está com a cabeça preocupado, ou então pensando em uma coisa ou outra, tal, ela acaba realmente tendo, por exemplo, não conseguindo ficar tranquila. Então isso é uma coisa que atrapalha. Mas com o tempo ela vai percebendo. Porque uma coisa que eu percebi é o seguinte: há um isolamento, por isso que Jesus fala, deixem os mortos enterrar os mortos. Quando a pessoa morre, desencarna, há um isolamento de ambos os lados. Então não ocorre visitas, né? Não ocorre nada disso. Os espíritos falaram, olha, a gente não pode permitir visita. Por quê? Se você vai lá, e eu posso ir, na verdade, segundo eles, na verdade eles disseram que eu fui, mas eu não apareci para ele, né? Mas se eu vou lá e converso com ele, ele foca a mente dele na Terra. Isso vai fazer o quê? Vai fazer ele se sentir mal. Mas por quê? Porque aí entra a saudade das pessoas, a parte física, biológica dele que estava ruim antes dele desencarnar, né? Entra aquela sensação ruim do plano espiritual, da Terra, né? Que é cheio de vibração ruim. Então, por isso eles fazem um isolamento, tanto do espírito como dos encarnados. Por isso que eu recomendo sempre a vocês, quando alguma pessoa da família de vocês, algum ente querido desencarnar, você não pode ficar pensando. É melhor você não pensar mesmo. É melhor você realmente não pensar, cortar. Porque aquilo vai fazer que você fique ligando no desencarnado. O desencarnado que tem que ficar desligado aqui, vai ficar ligando na Terra. E às vezes isso pode fazer o quê? Com que o espírito do desencarnado venha para cá. E aí ele fica por aí vagando, como um obsessor, entendeu? Ou, tá bom, não seja necessariamente como obsessor, mas há esse risco, né? De ficar vagando por aí como um espírito perdendo tempo e entrando em várias dificuldades. Então lá, o desencarnado tá recebendo tratamentos, então, igual o nosso lar, sabe? Lembra aquele filme do André Luiz? Como me chama? E a vida continua? Igual a vida continua, igual o nosso lar, igual o Violeta Janela, é padrão, isso daí é padrão. Aí, até porque é o seguinte, cada um vai ter a recepção que merece. Então vamos dizer assim, tudo bem, os meus amigos disseram que eu tenho um cargo lá no hospital, etc. Mas isso não importa, entendeu? Se meu pai fosse uma pessoa ruim, ele iria para um lugar ruim.
Não interessa se eu trabalho lá no hospital e se eu posso reservar um quarto para ele. Isso só funciona na Terra. Na Terra funciona. Na Terra, se você vai receber seu amigo, você vai lá e coloca no teu quarto. Você vai lá e escolhe um quarto. Se você tem como pagar um hotel, você paga um hotel. Né? Você pode pleitear pelas outras pessoas. Você pode pagar com dinheiro, pagar com amizade, né? Eu quero dizer assim, influenciar. Na Terra isso funciona. No plano espiritual, não. Claro que existe sim um auxílio que pode ser dado, tanto que a gente vê muito isso, por exemplo, no livro de André Luiz, a mãe dele que já estava bem evoluída, quando ele morreu foi para um umbral, a mãe dele ficou ajudando ele, mesmo de longe, mesmo sem aparecer. Então isso acontece, mas os méritos são individuais, entendeu? Então o cara pode ser o irmão de Chico Xavier. Se ele não for uma boa pessoa, ele vai para o mesmo lugar que os que não são bons vão, entendeu? Então isso é muito legal e interessante, e claro, a gente mostrar aqui e falar sobre isso. Então tudo bem, aí ele foi para lá, né? Estranhou muito no começo, e aí um espírito da minha equipe ficou responsável para cuidar dele, porém sem aparecer para ele, entende? Ele cuida, só que sem aparecer, ele não está vendo. Então ele vai, não sei o que, tudo. Então esse espírito vinha e me contava as coisas. Ele vinha e falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... Mas eu, na verdade, nem ficava muito curioso, nem queria saber muito, porque eu também não queria atrapalhar esse processo, né? E também eu entendo que não ia mudar nada, assim, para mim, né? Eu sei que parece assim, até um pouco frieza, mas não é frieza, é um raciocínio que eu sei que se eu ficar focado, eu posso atrapalhá-lo. Então eu prefiro não ficar pensando, né? Mas esse espírito vinha sempre e me contava as coisas. Aí a semana passada, esse espírito chegou e falou assim, olha, ele já está recuperado, já está vivendo na casa do seu avô e tal. E agora a gente vai ter uma reunião para ver no que ele vai trabalhar. Eu falei, mas é assim, já vai trabalhar? Não tem essas férias. Aí eu falei, mas por quê? Aí eles me explicaram que, na verdade, quem trabalha é que se sente bem. E é verdade mesmo, se você fica sem fazer nada, você não se sente bem. Quando você começa a ser útil, você se sente legal. Mesmo que seja um trabalho que não seja remunerado, mesmo que seja um trabalho voluntário, mesmo que seja cuidar da casa, lavar uma louça. Quando você faz as coisas, tudo bem que dá preguiça às vezes, mas você se sente útil, você se sente bem. Você ficar sem fazer nada... não é legal, né? Então, ele falou, olha, eu vou me apresentar para ele, eu vou falar para ele que eu sou um amigo teu, né, da tua equipe, que eu tô aqui para cuidar, ajudar ele, tudo. Aí eu falei, pode se apresentar, ele me pediu autorização, né? Eu falei, pode, claro, faz o que você achar melhor. Aí ele foi, falou, e aí ele arrumou um emprego, né? E como meu pai é muito bom de número, muito inteligente mesmo, isso continua no espírito, né? Ele vai trabalhar fazendo as contas na questão do banco de horas das pessoas, né? Porque lá tem, esqueci o termo que eles usam, mas é o dinheiro de lá, que na verdade não é dinheiro, porque bônus hora, né? O espírito falou aqui, bônus hora. Não é dinheiro, mas eles usam bônus hora. Se vocês leram já André Luiz, Violeta da Janela, todos esses livros que eu estou contando a vida espiritual, existe o bônus hora. Então, precisa fazer um cálculo, precisa ter essa questão. Então, ele vai trabalhar nisso e, pelo jeito, está indo muito bem, muito satisfatório. Agora, a gente para e pensa. Isso eles me falaram hoje, né? E aí eles já falaram que eu poderia fazer o vídeo, por isso que eu fiz o vídeo, acabaram de falar. Agora, a gente pensa, né? Como é a vida, não é verdade? E fica parecendo uma coisa que você pensa, pô, mas é uma coisa tão ruim, né? A pessoa se separar dessa forma, e aí minha mãe fica na terra, e meu pai vai para o plano espiritual, e etc. Mas assim, faz parte da vida, né? Se Deus quis assim, deve ter algum motivo, deve ter um porquê, né? A gente está num planeta que as coisas são dessa forma, que essa separação existe. Então, assim, nós devemos viver a vida o mais espiritualmente possível. É claro que não é para a gente ficar, não vou mais comer, não é isso. Mas também não é assim, não vou mais trabalhar, porque trabalhar é coisa da matéria. Não, a gente tem que viver a vida, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, quem cuida de casa, que também é trabalho, né, óbvio. Tem que se aposentar, quem se aposenta, não interessa. Mas o que eu estou querendo dizer assim, nós temos que
Não se prender aos bens materiais. Apesar que esse vídeo já está muito longo, né? Mas eu vou continuar. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito de bens materiais dentro do limite do que eles podem merecer, né? Então eu acho super legal, por exemplo, ter uma mesa bonita e tal. Mas também se não tiver uma mesa bonita, não tem problema. Para mim não tem problema. Eu me contento com pouca coisa nesse aspecto. Eu estou sempre satisfeito, na verdade. Eu estou sempre satisfeito independente da situação. Essa é a questão. A gente não pode se apegar a nada da matéria. E aí não dá só a questão de dinheiro. Porque a partir do momento que você se apega demais às coisas, por exemplo, eu amo tanto Londrina, eu não consigo viver se não for nem de Londrina, tudo. Todas essas coisas, todas essas consequências, quando você condiciona a sua felicidade a algumas coisas a qualquer coisa na verdade, que não seja o seu eu interior, você vai ter problema. Quando você condiciona a sua felicidade a outra pessoa, e essa é uma das questões, isso também é se apegar à matéria. Você acha que você só vai ser feliz quando você tiver outra pessoa. Você não vai se sentir bem. Você acha que você só vai ser feliz quando você morar em tal cidade. Ou você acha que você só vai ser feliz quando você tiver tal carro, ou tal casa, ou tal situação. Não dá para ser assim. Se você pensa dessa forma, você não consegue alcançar a felicidade. A felicidade, na verdade, está em manter bem a nossa vibração, em fazer a reforma íntima, em fazer o bem para o próximo e não fazer o mal. É isso. A receita da felicidade é essa, né? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Se você aguentou assistir até aqui, coloca a sua opinião aí abaixo. Valeu e até a próxima.